Bom, gente, tá bom já, né, de esperar. É... Deixa eu botar aqui a música. Então, nossa discussão de hoje é a tão famigerada palmitagem. É um assunto que gera muita polêmica, assim como gera muita piada também, muito meme. Mas aí a gente decidiu que era um assunto importante da gente conversar. E, assim, primeira coisa importante de se fazer em toda live, porque a gente sempre parte do princípio de que quem está chegando aqui está chegando pela primeira vez. Eu sou Luciana Monerá, eu sou a principal produtora da Groove e idealizadora da festa. A minha formação é em dança, então, assim, essa é a área e a parte que eu pesquiso na vida, principalmente hip hop, wacking, pop rock, essas dancinhas lá que a gente já sabe. Não vamos entrar na discussão aqui se a gente vai chamar de danças urbanas ou não. Essa não é a parte que me cabe nesse momento. Mas. E então a gente hoje resolveu falar sobre palmitagem. Para conversar sobre palmitagem, deixa eu ver se ele já tá aqui. Eu convidei já. Ai, caraca. Convidei o bonito Leopoldo Duarte. Vou apresentar. Oi. Muito bem-vindo. Galera, esse é o Leopoldo Duarte. Ele é o filho mais velho da dona Maria Alice e do seu César, suburbano, leonino reservado, eu adorei essa parte. Rinheiro de internet, aprendiz de capoeira, capinador na escola de dinâmica racial Quilombo Ocotô, falei certo? Uhum. E nada hétero ou obrigado. Seja muito bem-vindo, Leopoldo. Estou muito empolgada. Valeu. A razão de eu ter convidado o Leopoldo para começar essa discussão é porque eu queria muito alguém que pudesse conversar comigo sobre isso. E, assim, tem algumas coisas em comum. Assim, eu e ele, a gente já se relacionou com pessoas brancas, então, assim, eu acho que é importante a gente falar disso também. Mas, principalmente, porque o Leopoldo escreveu um texto que o nome do texto é Sobre essa tal palmitagem. Ele foi publicado primeiramente em 2017, né? Uhum. E republicado em abril de 2019, né, no ano passado. Então, assim, basicamente a gente vai se guiar por esse texto para fazer a nossa discussão, porque lá depois a gente vai colocar o link bonitinho para vocês clicarem e terem acesso a esse texto, porque nesse texto ele destrincha assim as principais, como é que eu vou dizer, os principais clichês de argumento, né, que as pessoas usam quanto a não, mas eu estou aqui me relacionando com uma pessoa branca, mas eu não sou palmiteiro, porque. Enfim, é isso. E, para começar, a primeira parte do texto dele, ele coloca sempre entre aspas, né? É só uma questão de gosto. Esse é o primeiro argumento que as pessoas normalmente colocam, né? Porque, não, mas esse é o meu gosto. Eu gosto de, sei lá, e aí o gosto sempre associado a essa ideia estética, né, principalmente, que é o que a gente vai, o que a gente vai ter atenção chamada, primeiramente, quanto a relacionamentos afetivos sexuais, né? E aí, então, eu queria que você, Leopoldo, começasse a dissertar sobre essa parte. Então, é porque essa série de textos que eu fiz, mas eu meio que parei, então talvez um dia eu volte, mas Por eu favor, meio bom. que estou satisfeito já. Sobre esse tal, eu sempre tento dialogar com outras falas. A maioria é com clichês, né, do debate, né, que a gente vê rebatendo clichês. Uhum. Falas que se repetem bastante, né? E nesse caso, e também eu sempre gosto de começar com o contexto histórico, né? E começar da onde a gente veio, né? Então, eu acho importante essa questão de gosto. Primeiro, né? Tipo, eu acho assim, de uma autoestima da porra, a pessoa achar que ela conseguiu, né? O gosto é dela, né? E, por coincidência, a televisão, os outdoors, tipo, a publicidade refletem só o gosto dela. Mas é pura sorte, é coincidência. Tipo, mas né? Mas eu acho muito engraçado as pessoas realmente acharem isso, de que o gosto delas é dela. Se ela tivesse nascido
em 1400 aqui no Brasil, fosse vivesse com uma aldeia, nunca tivesse visto um branco, ela ia sonhar com Brad Pitt. Né? Tipo, ela sonhar com a Angelina Jolie, mas o que eu gosto é dela. Ela veio com isso. Não tem nada de influência nenhuma exterior. E para contextualizar isso... É uma coisa assim, né? Nasci com isso, gosto é tão natural quanto, sei lá, como se estivesse na genética. Não se discute. Né? Tipo, gosto não se discute. Enfim, acho que para a gente continuar assim, essa conversa é importante todo mundo entender que gosto é sim construção social, né? Tipo, e gosto não é orientação sexual, tá, gente? Depois a gente entra nessa pauta. Mas, né? Mas gosto é construção social. Então, assim, você vai gostar do que for te apresentado como bonito, como bom, como gostoso. Até mesmo para comida, a gente se acostuma com o gosto das coisas, né? A comida, ela também é cultural. Então, quando você come, você é acostumado desde criança a comer determinados alimentos, você, né, gosta mais desses determinados alimentos, você se acostuma com eles. Enfim, desculpa te cortar. Até comida é um ótimo exemplo, né? Porque a gente acaba gostando da comida da nossa mãe porque é o que nos introduz o paladar, né? Então, o nosso paladar é muito formado pelos primeiros contatos, né? Tipo, se você só comeu a comida da sua mãe, você não vai sonhar com comida japonesa, sabe? Se você nunca nem viu, você só tem como desejar o que você conhece e sabe que existe. A gente não tem como desejar o que a gente nem sabe que existe. Ninguém tem sonhos eróticos com extraterrestres, assim, sabe? A não ser que você veja um filme como é que seria esse extraterrestre, mas tipo, se você nem conseguir imaginar o que significa, você nunca conseguir visualizar, você não tem como desejar isso. Sim. Para contextualizar historicamente, eu acho importante sinalizar que, tipo, essa ideia, porque essa coisa da questão do gosto é muito usada para as pessoas que acabam achando que isso isenta elas de qualquer coisa na discussão racial, né? Porque simplesmente o meu gosto é assim, não posso fazer nada, é natural meu, né? Mas elas acabam apagando todo o histórico de construção dessa democracia racial, né? Que foi construída através de estupro, basicamente, né? Mas porque a gente pensa que, por mais que tivesse existido alguma exceção de alguma africana, alguma ameríndia que quisesse se deitar com um branco, né? Tipo, ela não tinha de verdade escolha, né? Tipo, ela já não era nem humana, né? Tipo, ela não tinha de verdade escolha. Da mesma forma que a maioria dos africanos escravizados também não tinha escolha nem de trazer a família, nem de trazer nada. Né? Então, não tinha... A escolha não era uma coisa. Então, a gente pode pensar que eles se amavam e viviam todos unicamente e conseguiam se relacionar. Não, eles não tinham liberdade de escolha. E rapidinho, só para contextualizar que, a partir disso, desde a abolição também, a coisa da eugenia ela é muito importante pensar a construção do Brasil que a gente conhece hoje. Porque depois da abolição, as elites ficaram pensando o que a gente vai fazer com essa maioria negra nesse país, né? Aí a ideia genial foi contrariar pela primeira vez o viralatismo com as ideias europeias e falar que a miscigenação era algo bom. Não que nem na África do Sul e nos Estados Unidos, mas a miscigenação era algo bom, porque através da miscigenação a gente ia conseguir chegar no Brasil branco até 2020, eu acho. Na verdade, as estimativas eram até 2012, eu acho. Acho que até 2012 o cálculo era de 0% de pretos, ia ter mais pardos, né? Mas ia ser 0% de pretos. E a gente está aqui ainda. Né? Então a gente tem que pensar que não há nada de revolucionário em cultivar esse gosto, não questionar esse gosto, ou justificar por conta disso, né? Porque isso tem toda uma história muito pesada por trás. Marina Calil, gente, eu chego perto assim que eu sossego, tá? Marina Calil perguntou: e o que seria palmitagem? Tem a ver com branquitude? Então, a palmitagem, como eu falei no começo, é uma... Não sei se eu posso chamar de piada, mas é uma expressão que surgiu como brincadeira para, entre aspas, zoar as pessoas negras quando elas se relacionam com pessoas brancas. Né? Então, assim... Expliquei certo? Não, porque, na verdade, ela tem essa coisa da origem do relacionamento, né? Na verdade, ela começou a partir daqueles estudos sobre solidão da mulher negra e tal, o termo especificamente, ficou popularizado por conta disso, mas
o movimento Frente Negra tinha um papel que eles divulgavam para tinha um setor das moças, né? E uma coisa que sobreviveu era um documento, mas eu não achei, eu nunca mais consegui achar. Eu salvei, mas troquei celular, nunca mais achei. Que falava que elas não podiam bater claras de neve, elas tinham algum termo nos anos 30 para falar a mesma coisa, para não se relacionar com branco, que elas não deveriam se relacionar com os brancos. Era uma coisa assim relacionada a comidas também. Mas aí, teoricamente, era para dizer sobre esses homens que só se relacionam com mulheres brancas, né? Pessoas negras que só se relacionam com pessoas, principalmente pessoas negras famosas, jogadores de futebol, artistas, essas coisas assim. Aí caiu na internet, aí polarizou para ser pessoas negras com qualquer relacionamento com pessoas brancas, e a partir disso também já evoluiu, e eu acho que eu diria que hoje é todo o processo que nos faz preferir valores brancos em detrimento de nós mesmos ou dos nossos, né? Então, acho que palmitagem, uma definição seria tipo, a palmitagem afetiva seria a ponta do iceberg de algo muito maior, de vários outros gostos, né? Porque a gente não tem como ver valor na pessoa com quem escolhe para se relacionar, se a gente não está embasado por toda uma série de outros valores por trás, né? Porque não é só a pessoa é só uma coisa que a gente pode levar com a gente, mas as pessoas com quem a gente se relaciona, elas dizem muito também sobre a gente, né? Todo o nosso arcabouço de valores está no nosso gosto. A construção diz muito sobre como o nosso gosto foi construído. Sim, melhor explicação, né, gente? Que a pessoa aqui tá neném ainda. Segundo argumento, muito utilizado pelas pessoas, que é o segundo tópico do texto do Leopoldo. Amor/caráter não tem cor. Esse argumento aí a gente já escutou várias vezes também. As pessoas, quando elas se apaixonam, e aí sim, beleza, a gente não tem exatamente um controle, né, assim, por quem a gente se apaixona, mas a gente sempre passa, antes de se apaixonar, pelaquela fase, pelo menos hoje em dia a gente sabe disso, né, gente? A gente sempre passa primeiro por aquela etapa do conhecer a pessoa, do se interessar primeiro sexualmente pela pessoa, né? Então, assim, essas primeiras etapas que acontecem quando a gente vai se aproximar de alguém para começar um relacionamento, para começar uma relação, nessas primeiras etapas, normalmente a primeira coisa que a gente vê, quando a gente vê, né, quando a gente enxerga, é a cor. Então, assim, a gente vê a pessoa antes da gente conversar com ela, antes da gente, sei lá, se envolver ou ter o primeiro encontro, a primeira saída, o primeiro ficado, o primeiro beijo, o primeiro qualquer coisa. A gente tem as pessoas que conseguem enxergar, obviamente, a gente tem primeiro um contato visual com as pessoas. Então, assim, esse argumento do amor, caráter não tem cor, né? Já é meio complicado. Então, vai lá, disserte. É uma furada. Porque, tipo, é engraçado, tipo, as pessoas, elas vão ter, geralmente, um sexo, vão ter um gênero específico, às vezes vão ter uma altura, vão ter um peso, mas elas não têm cor, são seres sem cor. Elas têm conta bancária, elas têm Adidas no pé, mas a pessoa não vê cor, a pessoa vê tudo menos cor, né? Que já é uma outra questão. Mas nessa parte eu peguei para falar sobre como sendo pessoas negras, a gente tem que lidar com estereótipos e presunções, né, de pessoas brancas, principalmente quando a gente acessa espaços brancos, majoritariamente brancos, de que a gente tem que negociar, né, a gente tem que ou reafirmar suposições que eles tinham sobre pessoas negras, ou frustrar suposições que essas pessoas que dizem sobre nós a partir desses estereótipos que eles mesmos criaram sobre a gente, né? Então, nisso, a gente é meio que obrigado para acessar esses lugares. A nossa ascensão depende de quantos valores brancos a gente consegue repassar, né? Tipo, títulos, dinheiro, cargos, diplomas, todos esses valores que vão nos embranquecendo, nos vão nos aproximando do branco, nos vão embranquecendo, né? Então, mas nada, nenhum título, nenhum dinheiro, nenhum nada vai
vai atestar tanto a nossa apreciação, nossa admiração pela branquitude do que um palmito do lado, né? Tipo, porque nada legitima tanto a nossa presença nesses espaços quanto uma pessoa branca do lado. Porque muitas das vezes é a pessoa branca que conseguiu acesso a esses espaços, mas o fato de uma pessoa branca, tipo, ela pode ter sido quem abriu a porta, né? Então, isso depende da pessoa querendo ou não. Isso vale para pai, para mãe, para esposa. A gente sabe muito bem que mães negras com filhos brancos, elas podem ser confundidas com babá. Pais negros com filhos brancos, eles vão ser confundidos com segurança. Sabe? Então, não é coisa de querer ou fazer de propósito, é a coisa do estereótipo, né? A gente vai ser encaixado de acordo com quem está do nosso lado, né? Por isso que vai ser muito mais estranho quando duas pessoas negras entram nesses espaços, porque, tipo, quem deixou? Quem convidou? Quem recebeu o convite? Causa mais espanto, né? Tipo, mas nada, por isso que nada vai legitimar tanto a presença de pessoas negras nesses espaços. Então, como eu estava falando antes, por mais que tenha sido uma discussão trazida por gênero, em termos de gênero, eu acho que a coisa do capital cultural e econômico, ela é muito mais eficaz para avaliar isso, porque vai partir exatamente disso, para a gente ascender, para a gente virar gente, para a gente se tornar igual ao branco, mas ter mais proximidade com o branco, a gente vai ter que ter mais coisas brancas possíveis ao nosso lado. Não tem como. A gente vai sentir essa falta, porque a gente não tem como mudar a gente. A gente pode ter título, a gente pode ter dinheiro, pode ter Adidas no pé, mas a gente não tem como ser branco. Então, o branco do lado vai resolver a situação. Não tem como. E isso vale, inclusive, para relacionamentos outros, né? Tipo, relacionamento de amizade. Quando a gente tipo, tem aquele amigo branco que é o melhor amigo, e aí você vira meio que como é que você... Acessório. Você vira o preto de estimação, que vira, tipo assim, a carteirinha do eu não sou racista, né, pro amigo branco. E o amigo branco vira como se fosse o seu passaporte para poder frequentar e estar nesses outros lugares que seriam mais embranquecidos. Mesmo que você tenha acesso economicamente falando, né, assim, socialmente falando, acaba que se não tiver uma presença branca ali do seu lado, para, né, tipo assim, não, ele tem realmente como estar aqui nesse espaço. Sempre fica desconfortável. A gente sabe que fica, né? O branco não sabe não, mas a gente sabe. É que as pessoas elas não têm uma resposta pronta. Tipo, uma pessoa negra simplesmente chega na Casa Branca, sabe? O pessoal, quem deixou entrar? As pessoas não têm não tá num vestido de mordomo, sabe? Quem deixou entrar? O que essa pessoa fez para conseguir atingir esse espaço, né? Então, quando tem uma pessoa branca do lado, as pessoas tudo bem. Tá com ela. Tipo... Tá passando. Próximo tópico. Foi um cara ou uma mina, branca ou branco, quem primeiro me deu valor. Nossa, essa parte aqui é complicada. Complicado, né? Assim, eu vou deixar você falar bem mais aqui nesse momento, mas assim, uma das coisas que eu quero que você fale primeiramente é sobre essa ideia do dar valor, né? Além da gente tender a fazer essa generalização que é muito injusta, né? De você, tipo assim, você se relacionou primeiro ou anteriormente, né? Com uma pessoa negra ou uma pessoa, sei lá, de qualquer outra cor ou etnia que não fosse branca, e aí aquela pessoa, aquele indivíduo te fez algum mal, te criou algum trauma, e aí todas as pessoas daquela cor não prestam. Mas antes de entrar nessa questão, eu queria muito que você falasse sobre essa ideia de dar valor. Eu não sei se você... Enfim, mas pensando nessa sociedade que a gente vive, essas ideias de valor, o que é você ser valorizado, o que é ter valor, né? Por que você precisa de alguém para te dar valor, para você achar que você tem algum valor? Enfim. Sim. É bem furado isso. Em questões de autoestima, é bem furado isso. Você depositar o seu valor na pessoa que
tá do seu lado, né? Tipo, isso diz muito sobre a nossa autoestima quando alguém diz isso, né? Uma pessoa negra diz que foi essa pessoa branca que me falou, foi tipo, ele comprou o meu preço, né? Como se tivesse eu tava custando caro no mercado de escravos e ele pôde arcar com o meu preço. Então, o valor eu não tenho em si, mas no reconhecimento que os outros estão dispostos a pagar. Isso já é um problema. Mas nisso também é um apagamento de toda uma história. Tipo, se a gente está falando português aqui agora, é porque nós fomos colonizados por europeus de Portugal, né? E o português sobre... Mas isso, a língua, ela é um arcabouço de valores, né? Ela é um arcabouço simbólico de valores também. Então a gente tem que entender que quando a gente estuda a Grécia Antiga, é porque a Grécia Antiga tem um fundamento para os valores que a gente conhece hoje. Mas também a gente tem que entender que foram os gregos que definiram o que é belo, o que é verdade e o que é bom, né? E eles não estavam pensando em pessoas negras quando eles definiram isso. Eles não estavam mesmo. E tanto não que foi o fato de... Isso que acabou gerando toda a ideia de supremacia branca, né? Se eles só veem valor neles mesmo, que é uma relação muito narcísica que o europeu tem consigo, de nós somos os bonitos, então todos os outros povos que não se pareciam com eles não eram bonitos. Nós somos inteligentes, então todos os povos que não produziram as mesmas coisas, não chegaram às mesmas conclusões que eles, não eram inteligentes. Nós somos os justos, então todos os povos que não obedecem às nossas leis são injustos e merecem ser punidos, né? E assim adiante, né? Tipo, os valores a gente recebe de pronto, a gente já nasce, foram criados muito antes da gente. A gente pode entrar em questionamento com eles a partir das nossas experiências, mas eles já chegam prontos pra gente. A gente não tem muito o que fazer no que a gente recebe, mas a gente tem como fazer sobre como a gente lida com isso. Então, quando uma pessoa fala que foi um branco que me deu valor, ela às vezes dá muita vontade de falar, tipo, pô, você tá generalizando um bando de gente preta e você sabe que generalizar um bando de gente preta por uma experiência só é racismo, né? Você pode dizer discriminação, preconceito, mas, sabe, não é legal. Assim, você já tá errado aí, nesse ponto, né? Nessa concepção de achar isso. Mas também entender que, tipo, a gente é muito podado de valor, né? O negro, a superioridade do negro, ela é construída em si, a superioridade do branco, ela é construída em cima da desumanização de outros povos, como eu falei, né? Então, aí a gente recebeu isso. A gente gostando ou não, concordando ou não, a gente recebeu isso. E às vezes eu fico tão complicado, eu acho mais complicado nessa coisa, é a ideia de que, para pessoas negras, é difícil a gente encontrar esse valor na gente mesmo, esse valor positivo na gente mesmo. Então, eu fico me perguntando como é que as pessoas brancas chegam nesse valor positivo pra gente, que é difícil até pra gente mesmo achar, né? E nisso eu fico pensando como é que pessoas brancas aprendem a ir contra a maré de todo o racismo que eles também recebem, de se achar superior, a ponto de conseguir não abstrair a nossa negritude, tipo, eu não vejo cor, tipo, a pessoa branca diz, eu namoro ele, mas é porque eu não vejo cor, mas tipo, a pessoa é preta, caraca. Ou de não fetichizar a pessoa preta, né? Tipo, eu adoro um negão, adoro uma mulata, sabe? Então, tipo, como é que uma pessoa branca chega nessa apreciação sem passar pelo racismo? Porque todo mundo passou pelo racismo. Então, como é que pulo que ela deu nessa ida contra a maré, que ela chegou num lugar que é difícil para pessoas negras chegarem, né? E eu fico perguntando se as pessoas negras de fato conseguiram não abstrair e nem fetichizar a negritude, elas estão perto de um antídoto para o racismo, né? Porque se elas realmente conseguiram abstrair isso, né? Elas precisam falar mais, mas se você for perguntar, você vai ver que não é bem assim. que não é bem assim, que é muito difícil sobre isso aí. É difícil, por mais mais atento que você esteja sobre questões raciais, é difícil. A gente, às vezes, se pega em certos vícios ou demora a perceber certas coisas, sabe? Então, como é que pessoas brancas chegam nesse lugar que a gente ainda está com tanta dificuldade para chegar, né? Então, esse branco te deu valor, mas como é que ele te deu valor? A minha questão é, como é que ele te deu valor se você nitidamente não está dando valor a pessoas negras em geral, sozinha, né? Como é que ele chegou e você não chegou e ele não está sabendo nem ensinar a chegar a esse valor em você mesmo? Porque senão você não falava uma coisa dessa. E isso assim, sem nem chegar na parte aí que a galera precisa de terapia para resolver, que você não precisa ter valor, né, gente? A gente volta aqui no tema da semana passada da autoestima.
Né? Sim. Pode ser valor sozinho. Você não precisa de uma pessoa para te dar valor para você reconhecer o seu. Enfim, né? Terapia, gente. Faz terapia que é ótimo. Aí já me perdi nos números, mas o próximo subtítulo aqui que a gente tem, que é o próximo argumento, né, que a galera gosta de usar, é o meu ou minha namorado, namorada branco, branca é desconstruidão. Esse aqui, Sim. nossa, esse aqui é muito. Esse aqui eu acho que é bem naquele. Nossa, esse aqui me dá vários nervosos, mas vai. Esse aqui é bem Óbvio que a gente tem pessoas todas desconstruidonas, ou que estão tentando se desconstruir, a gente sabe disso. Mas esse aqui pega muito aquela questão do passe livre, né? Do quando você tem um relacionamento. Aqui, principalmente, a gente está falando entre pessoas negras e pessoas brancas, mas quando você tem um relacionamento entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, a pessoa branca ela ganha a carteirinha do não racista, porque eu não sou racista, eu namoro uma pessoa preta, e a pessoa, enfim, a outra, o green card aí da pessoa preta. Mas essa parte do você achar que porque uma pessoa branca está se relacionando com uma pessoa negra, ela é desconstruída, é muito complicado, porque o ser desconstruído só por si eu já acho meio problemático, porque eu acho que ninguém é, eu acho que está todo mundo tentando. Pode até estar se esforçando, eu acho que está aqui um pouquinho mais na frente e está indo bem. Mas, assim, ser mesmo, assim, não, meu namorado, minha namorada é um desconstruidão da porra. Acho que não, acho que é meio complicado. E aí, vai que vai. É contigo, Leopoldo. Porque, como tá falando, parece que essas pessoas brancas chegam num lugar de abstração que é difícil para a gente chegar, e a gente é negro. Então, como é que eles chegam, né? Mas eu acho que quando a gente meio que voltar mais e adiantar, falar sobre uma coisa que eu aprendi lá na escola, de que como a gente teria que ser necessário refazer o racismo para achar que os brancos vão pegar o que sobra de pessoas negras, né? Que pessoas brancas vão pegar o que todo mundo preteriu, né? As pessoas brancas vão ficar com o que as pessoas preferem, né? Elas vão pegar o que há de melhor entre a gente. Elas não vão pegar a xepa, elas vão pegar o que está no tinindo de brilhando com todos os títulos e dinheiro e coisa de valores possível, né? Ela vai estar é muito difícil. A pessoa branca não seria preciso ressignificar o racismo para entender isso. Mas nisso eu acho interessante pensar que tipo seria a pessoa negra exceção, porque ela conseguiu chegar onde a maioria das pessoas negras não chegam, encontrando um outro branco exceção que chegou no lugar onde nem as pessoas negras chegam, né? Então essa junção de pessoas excepcionais, de pessoas que contrariam toda a construção social, que sozinhas chegaram num lugar de superação de questões raciais, de conflitos, né? Aí eu fico perguntando se vocês chegarem nesse lugar, vocês têm que vender essa fórmula, porque, novamente, o antídoto do racismo tá aí. Se isso que eu estou dizendo é verdade, vocês têm que observar bem, porque isso tem que ser uma fórmula que pode ser replicada por outras pessoas, tanto para pessoas negras quanto para pessoas brancas. E o que eu acho bastante difícil. Porque se a gente pensar também, tipo, todo mundo conhece a história da Chica da Silva, sabe? E o comendador lá que era casado com ela, ele não se tornou um abolicionista. Ele podia ouvir as queixas dela sobre o que é, como os irmãos familiares dela eram tratados, na senzala, mas isso não fez, né, dele um abolicionista. Ele tinha bastante poder e bastante dinheiro para fazer muita coisa. Porque a parte de amar uma pessoa negra, né, não significa que você aprecia de fato a negritude, né? Como eu falei, a pessoa pode abstrair totalmente que ela é negra ou ter uma relação de fetiche com a negritude dela. Então, sabe, uma coisa não valida a outra. Às vezes a gente acha isso. A gente é muito ensinado também que o racismo é coisa de pessoas perversas, pessoas más e que pessoas sem amor. E não, uma coisa não impede a outra, uma coisa não anula a outra. É possível você amar pessoas negras e escravizá-las assim,
do quarto para fora, sabe? Uma coisa não anula a outra mesmo, não anula mesmo. Mas é o branco, exatamente por ser o branco que vai dar valor, vai ser o branco, a presença do branco que vai agregar valor às pessoas negras que estão com ele, como eu falei, sabe? Ele que vai falar que essa pessoa negra, ela é excepcional porque ela está comigo, sabe? Se uma pessoa branca nos escolhe, a gente tem essa coisa, tipo, ela saiu do lugar do ostracismo, da marginalização, para chegar num lugar outro de lugar social, né? Independente se ela tem, se quem tem mais recursos ou mais status que a outra, de fato, né? Tipo, a coisa da pessoa branca, ela vai nos significar. A pessoa branca, como eu falei, mães negras de crianças brancas vão ser confundidas com babá, pais negros de crianças brancas vão ser confundidos com segurança. Isso é uma coisa que independe de qualquer coisa, de qualquer relação. Isso é uma coisa que simplesmente está no contexto social que a gente vive e a gente não tem como abstrair de fato, né? Então eu acho também nisso que eu acho que em algum momento para mim foi suficiente ter alguém que escutava meus desabafos racistas, sabe? Sobre racismo, sabe? Eu fiquei, caraca, isso foi muito depois, sabe? Eu nunca tive problemas no relacionamento em si. E às vezes eu volto me perguntando, eu nunca tive, mas a coisa do escutar, mas a partir dessas minhas experiências, tipo, eu percebi que, tipo, por mais que escute, o racismo é sempre algo muito abstrato para pessoas brancas, sabe? E só quando eles presenciam alguma coisa de fato que eles conseguem entender que realmente acontece, né? Que não é só algo que eu digo que acontece, ou que ele leu que acontece, Vou até acrescentar que às vezes por mais que você esteja com uma pessoa branca que seja legal e que te ame e que isso seja genuíno, às vezes pode até acontecer da pessoa branca estar com você, presenciar um momento em que você sofre o racismo e não perceber. Só percebe depois, quando você volta para casa com ela chorando e explica para ela o que aconteceu. Ela estava lá, ela viu a coisa acontecer, não se ligou. E aí depois. Mas você tem certeza que aconteceu isso mesmo? Você entendeu certo? Porque é muito abstrato, eles não é preciso um refinamento de leitura para isso, né? E por mais que a gente conte, como pode ser ver, é uma coisa que a gente está muito mais treinado a ver, porque é aquela coisa, tipo, às vezes, nem por maldade, mas alguém está te olhando e você sente aquele olhar, sabe? De algum lugar. Não precisa ser bom ou ruim, mas a gente sente a coisa. Mas quando o racismo tem uma coisa que atinge o senso aranha, sabe? O sentido aranha, e você percebe, você não consegue não ver, sabe? Mas pessoas brancas conseguem passar por isso assim e não achar normal, né? Isso também diz muito sobre, porque para elas é normal, tão normal quanto a gente, mas só que para elas é normal no sentido de não se incomodar, porque não incomoda, não foi feito para incomodá-las mesmo, mas para a gente foi feito para incomodar. Então nisso, desculpa, só o desabafo, eu acho que é aceitar pouco. Tipo, só ter uma pessoa que nos escuta é o mínimo no relacionamento, sabe? Uma pessoa que nos escuta, eu acho que é o mínimo. Não é mérito, aceitar né? muito pouco. Não é mérito nenhum você ter, essa pessoa é incrível, ela me escuta. É tipo assim, é básico. E isso é pra qualquer. Mas o que ela faz de ação, né? E o que ela faz de ação? Porque, tipo, só escutar não é ser antirracista, sabe? Só ler livros sobre racismo, né? É o que você faz diante de situações dessa, né? Quando sua família, você está jantando com a família, ela faz um comentário racista, o que a pessoa faz por você, ou quando você não está presente, principalmente quando você não está presente, né? O que ela está fazendo? Porque só a gente indo levar, tipo, a gente não adianta. O que ela faz quando você não está presente? Que é nos momentos que a gente não está presente que a coisa fica mais. Quando eu escuto as histórias mais absurdas, né? Então, nesse momento. É verdade. Vamos então para o próximo tópico. Próximo argumento. Tive experiências péssimas com um ou uma ex-negra ou negro, então namoro quem eu quiser. É bem dentro daquele argumentinho que você pega e você meio que você generaliza um grupo para depois dizer que você não está generalizando. Eu acho que esse aí é até um pouquinho pior, porque é meio contraditório, né? Tipo assim, é meio
teve uma pessoa que foi ruim. Aí você pega aquela característica daquela pessoa, porque aquela pessoa era preta, então todas as pessoas pretas são ruins. Então, a partir daquele momento que você teve uma relação com a pessoa preta que era ruim, aí todas as pessoas pretas têm potencial para serem ruins numa relação. Então, você, a partir daí, você coloca como se agora eu vou abrir, vou generalizar, agora eu posso me relacionar com quem eu quiser. Tipo, Sim, como argumento. tá liberado. Argumento, gente, aqui a gente está discutindo sobre questões de sociedade, tá? Ninguém está falando sobre o relacionamento de ninguém, porque, né? Acho que é importante a gente deixar isso claro. Inclusive, como a gente falou lá no começo da live, eu e o Leopoldo já nos relacionamos com pessoas brancas. E tá tudo bem, estamos bem, sobrevivemos, tivemos fases ótimas. Mas, né? Tive uma experiência, enfim. Acho que agora é contigo. Já ouvi tanto que alguém botou isso aqui. Novamente, tipo, é uma maneira de demonstrar que a pessoa não está muito preocupada ou atenta com as questões raciais, né? Porque é uma forma de dizer que, independente de todo o histórico de desumanização que as pessoas brancas fizeram contra a gente, que é conhecido, não é uma coisa que as pessoas não sabem, todo indivíduo branco, ele é uma folha em branco, né? Tipo, ele sempre tem a chance do zero de se provar alguém diferente. Nossa, Agora, pessoas negras, se elas erram uma vez, todas estão erradas e podem errar e vão cometer o mesmo erro, né? Tipo, essa oportunidade de dá a chance de se provar não inocente, de se provar culpado só para o branco, né? Enquanto para os pretos, errou um, está culpado a vida eterna e vai levar isso para a vida eterna, porque é assim que são, sabe? A gente está generalizando. Isso diz também sobre a generalização, mas diz muito sobre isso. Tipo, a gente é muito ensinado a dar chances, porque a gente vê tudo de positivo, tudo de bom veio de pessoas brancas, né? Então a gente sempre espera o melhor das pessoas brancas, que a gente foi ensinado sempre a esperar o pior de pessoas não brancas. Né? Então, tipo, isso está muito ligado a isso. Então, e parece também que, tipo, e em momento nenhum as pessoas vão dizer que essas pessoas brancas são perfeitas, mas é como se dissesse, né? Até os vacilos das pessoas brancas são mais aceitáveis, né? Porque não vai dizer que elas não erram, ou que elas não vão cometer os mesmos erros, mas elas são perdoáveis, ou os vacilos são mais aceitáveis, né? Tipo, tudo que a pessoa branca fizer contra mim, eu tenho como relevar, como aceitar, porque ela pode me levar a algum lugar bom. E isso também diz muito sobre como a gente é ensinado de que pessoas negras não vão chegar. A gente não tem como dar certo sem ser por métricas brancas ou com aval de pessoas brancas, né? Ou parceria com pessoas brancas, né? Sozinho a gente não tem como. Então, a gente deprecia o negro, a gente aceita a depressão do resto das pessoas negras por só conseguir enxergar valor, novamente, né? Em pessoas brancas. Desculpa, porque eu acho que também isso diz muito sobre como a gente é muito, exatamente por a gente só chegar nessa coisa de ser opção para o branco quando a gente se torna um negro exceção, uma pessoa negra exceção, né? A gente acha que a gente, de certa forma, atingiu um grau de perfeição. Nos aproximar do branco é atingir um grau de perfeição, sabe? Então, a gente cobra demais de outras pessoas negras. A gente cobra uma perfeição de pessoas negras enquanto a gente aceita qualquer parada, porque o branco vale a pena. O branco pode servir de algo melhor no futuro. A gente não, como a gente dedicou nossa vida para ascender e nos aproximar do branco, a gente cobra muito de outras pessoas negras. Eu posso até me relacionar com as outras pessoas negras, mas tipo, ela tem que ter os mesmos méritos que eu ou mais, né? Ela não pode ser do meu nível para baixo. Ela tem que ser top do top, né? Tipo, tem que ser negro tipo A, né? Essa coisa que fala. Então, tipo, e é foda, né? Porque relacionamento não é uma... No texto eu falo que o relacionamento está mais para montanha-russa do que para carrinho de mão, porque a gente não direciona para onde a gente vai, mas, tipo, a gente tem que entender que relacionamento não tem essa ideia de que como as coisas devem ser, né? Como as coisas devem ser. Os relacionamentos se dão como eles podem ser. E isso se dá muito através da nossa capacidade de negociar, e de conceder, de entender, de chegar a outro lugar, né? A gente está muito disposto a fazer isso com pessoas brancas, mas com o primeiro vacilo a gente chuta fora pessoas negras, da mesma maneira que a gente reclama que pessoas brancas e pessoas negras fazem com a gente, né? E eu acho que é muito isso. A nossa preferência
pelo branco acaba sempre como se fosse uma dentadura. A dentadura sempre cai, né? Tipo, na primeira coisa a gente já tá, cansei. Tentei uma vez, não deu certo, cansei. Agora o branco já tentou 10 vezes, mas está tentando ainda achar o príncipe cantado, ou a princesa, a donzela em apuros, para salvar, sabe? Então, é muito Isso que você, coerente. isso que você falou me lembrou uma conversa que eu tive com o Guinho. Não tinha nem nada a ver com assuntos sobre relacionamentos e palmitagem, mas era sobre, é, enfim, sobre o que a gente poderia fazer para mudar de fato a sociedade, tipo, tirar o racismo da sociedade. E ele falou para mim, e isso assim, conversa muito com que as coisas que eu faço da vida, e também pelo fato dele também ser professor, que ele fala que um dos sonhos dele é ter espaços para que as crianças pretas possam errar. É tipo, é exatamente isso, porque a gente não tem chance de errar, a gente tem sempre que acertar e acertar de primeira. Porque se a gente tem uma chance, é como se fosse só essa que a gente tivesse na vida. E aí isso serve para o nosso ambiente de trabalho, para construção de carreira, para estudo, para relacionamentos também, né? Então, assim, a gente é desde sempre criado com a ideia de que a gente não pode errar, porque ou então quando a gente chega numa situação, né, numa posição de poder ou de visibilidade maior, se você erra, teve até um racistinha, blogueirinho, eu não lembro o que ele era, na verdade, que fez algum comentário racista sobre a Maju, tentando desqualificar o trabalho dela, porque já viu a quantidade de vezes que ela erra e não sei o quê, sabe? Como se os âncoras brancos nunca tivessem errado em nada. Perfeito. Assim, o erro do branco é tolerável, o erro, enfim, Sim. muito complicado. Mas uma coisa que eu acho importante ressaltar é que cobrar perfeição, né, é desumanizar também, né, por mais que seja por um lado mais positivo, é desumanizar, porque está obrigando uma pessoa a atingir um grau impossível, impossível de chegar ou de manter, né, porque uma coisa é você ser perfeito em algum aspecto, né, tipo, todos temos a capacidade, mas ser perfeito em tudo a gente não tem como ser, então sempre a gente vai vacilar de alguma forma. Então, se de nada adianta nos nossos êxitos, se qualquer vacilo nos faz cair ao chão, sabe? Cair na lama, tipo, isso é desumanizar a gente, sabe? Porque a nossa ideia de ser negro significar também humanidade, né? Porque a nossa humanidade foi negada e tirada, né? De várias formas. Então, quando a gente está cobrando perfeição de outras pessoas negras, eu acho muito complicado. Muito complicado mesmo. Verdade. Agora, nosso próximo tópico. Esse aqui é bom, hein? Namorar alguém negro não te faz mais militante. Esse aqui é ótimo, porque então, acho que a gente tem que falar dos dois lados também, né? A coisa de você desmistificar. Não, porque eu sou preto, estou me relacionando com a pessoa preta, então aqui eu tô dentro das minhas regras, e aí, na verdade, você está sendo um cuzão com aquela pessoa. E assim, né? Sim. E aí, Sim. como que você está funcionando? O que você está fazendo de melhor para a sociedade se relacionando com uma pessoa da mesma raça que você, se você não está tratando essa pessoa bem? Se você está, tipo, criando um relacionamento abusivo, enfim, sei lá. Sim. Vai. Tipo, eu acho que primeiro tem que ser dito que, teoricamente, né, uma pessoa negra namorar uma pessoa branca, no relacionamento afetivo sexual com uma pessoa branca, não a impede de se engajar em prol da negritude, né? Mas, tipo, pelo menos não deveria, né? Mas, como eu acho, como novamente, da mesma forma que é complicado pensar de como o branco chega nesse lugar, eu acho muito difícil achar que ignorar também todas as coisas que a gente disse até agora, né? Mas isso no relacionamento não diz tanto assim sobre o nosso engajamento antirracismo. A gente pode fazer outras coisas que não só isso. Mas, de certa forma, também eu acho que a gente tem poucas opções
de realmente de escolha, sabe? A gente não pode escolher se a gente vai para trabalhar para branco ou não. A gente não pode escolher se a gente vai estudar em escolas e segundo currículos brancos ou não. A gente não tem condições de decidir se a gente vai alugar uma casa ou construir, morar num bairro com brancos ou não. A gente não tem poder de escolha sobre isso, mas a única escolha que a gente tem, de fato, é afetiva sexual, de certa forma, né? Eu acho que começa por aí, eu deveria começar por aí. Não impede, mas eu acho que a gente tem que entender que, tipo, eu acho que é a marca. E às vezes você tá num relacionamento e tá com 10 anos com um relacionamento, aí depois você se atenta para todas essas questões. Aí já foi. Eu acho que aí já foi. Vai na fé, melhor aí. Mas, tipo, eu acho que se a gente não tá num lugar de estar num relacionamento, ou já tá envolvido com alguém, eu acho que a ideia é realmente a gente tentar ser coerente com essas coisas, com o discurso, tipo, porque se a gente tá lutando por ver valor em pessoas negras, as nossas escolhas, que são muito limitadas, elas têm que se refletir nisso. E, novamente, não se trata também de escolher uma pessoa negra simplesmente porque ela é negra. Ou ver valor só na negritude dela, de fetichizar a negritude dela. Conseguir querer construir algo juntos, né? De não cobrar, não sendo perfeito, ou não sendo limitado, mas de reconhecer o ser humano que está ali, né? O ser humano que não é só negro, que é milhares de outras coisas. Sem esquecer também que ela é negra, né? Mas também, tipo, entender que estar com uma pessoa branca não nos impede de fazer alguma coisa contra o racismo. Tipo, né, existem outras formas. E isso acho que não deveria ser um impeditivo de alguém participar de alguma coisa ou nada. Porque, como eu falei antes, estou retomando agora, que eu acho que eu mudei de lugar aqui, que o relacionamento está muito mais para montanha-russa, né? Porque a gente vai e a gente não tem como direcionar, não é um carrinho de mão, sabe? A gente vai para altos e baixos, a gente não sabe onde a gente vai parar direito, né? Às vezes a gente pode encontrar uma pessoa branca que se encaixa de uma forma única com a gente, independente de o que a gente acha sobre isso, né? Mas, sabe, a gente não tem controle sobre isso, nem como isso não devia ser a gente, de fato, não tem tanto controle, assim, sobre as nossas emoções, porque relacionamento é aquela coisa, tipo, a gente tem que gostar da pessoa, a pessoa tem que gostar da gente, a gente tem que ter tempo de se encontrar, ter dinheiro para se encontrar, ter os mesmos gostos, ou pelo menos parecidos, assim, de encaixe, aí o sexo tem que ser bom, é tanta coisa. Porque se você encontrar esse encaixe, eu acho que, sabe, você se privar disso também é triste. É triste, sabe? Nos pode, sabe? Não é uma coisa que devia nos limitar, mas também não usar isso como desculpa, eu tô aqui, as pessoas vão me chamar de palmiteiro, então não preciso fazer porra nenhuma. Não, eu acho que não. Então, eu acho que não é por aí. Mas é entender que, tipo, você tem que conviver com essa escolha, porque é escolha, né? Por mais que seja uma coisa que acontece, é isso. Ninguém, sabe, vê uma pessoa na rua e casa. Não é assim. A gente investe tempo, a gente investe dinheiro, a gente investe lábia, a gente investe muita coisa. Mas é isso, se essa coisa te faz bem, sustenta, sabe? Sustenta, não tenta justificar com as coisas que a gente falou antes, que é de questão de gosto. Não, sustenta, faz bem pra você e tá bom, sabe? O que eu acho mais que me irrita muito, né, em todas as coisas que são faladas, é que a pessoa fala assim, cara, eu tô com uma pessoa branca porque ela pode bem pra caralho, ela podia falar isso. Ou porque ela é fechamento, ou porque eu consigo conversar com ela, a gente gosta das mesmas coisas. Ela pode falar milhares de coisas, mas ela sempre vai botar uma pessoa negra de justificativa, né? De bode expiatório, né? Porque a pessoa, tipo, né? A pessoa branca pode ter os seus méritos. Não só ser branca, ela pode ter os seus méritos. Tipo, tá bem pra você, se tá bom pra você, tá bom pra você, sabe? Não tem como avaliar isso por você, não tem mesmo. Não tem como avaliar isso por você. Ou dizer que outra pessoa vai, só porque ela é negra, ela vai conseguir. Não tem, não é assim que funciona. Mas, tipo, sabe, isso não deve ser desculpa tanto para atacar, né, mas nem para lavar as mãos, sabe? Existe, sabe, eu acho que é importante que todo mundo esteja atento, né? Mas principalmente se informar, porque todas essas desculpas de questão de gosto e tudo significa exatamente uma coisa de afastamento da questão da negritude, né? De buscar tanta proximidade com o branco que a gente se esquece dessas coisas, né? Então, sabe,
Se aconteceu com você, pô, seja feliz aí, aproveita. Tipo, é porque é sorte. Relacionamento é muita sorte, é mais sorte que qualquer porra. Que você pode escolher e amargar uma escolha muito ruim. 7 Mas se tá bilhões dando de certo pra pessoas no tu, mundo, é muito difícil. 7 bilhões de coisas que até acho são muito muito difícil. são muitos fatores. Não tem como controlar de fato, mas sabe, sustenta, cara. Tipo, sustenta. Não tenta justificar, tá bom pra você e acabou. Não tem o que dizer, não tem que dar satisfação. Ninguém dá pra dar satisfação. Tipo, você pode fazer coisas além, passa coisas além e ponto, acabou. E acabou. Exatamente, exatamente. Estou aqui olhando o tempo, a gente tem menos de 9 minutos para terminar essa live. E ainda faltam alguns tópicos. Se a gente começar o próximo, vai interromper no meio, eu vou ficar irritada. Então, eu tô achando que é melhor alguns coisa, mas não vendo o povo militando, estilo ganha zumba, loura, padrão do lado. Minha cabeça buga. Não, é exatamente isso, né? Mas eu acho que a gente vai falar isso no. Vai. Eu posso falar isso no próximo coisa. Eu posso falar Então, gente, olha só, a gente vai encerrar rapidinho. Eu vou salvar esse vídeo no IGTV e vou começar outra, porque senão a gente perde o fio da meada. Mas não vai embora, não. Fica aqui com a gente que a gente vai continuar. Já volto. 1 minuto! Voltamos. Mas eu acho que quase ninguém voltou ainda. Peraí. Deixa eu botar aqui o. Eu tô terminando aqui de ler o finalzinho aqui. A gente para não conseguir tempo de ver. Deixa eu aproveitar aqui para fixar o comentário, para a gente continuar. O babado. Acho que já entrou a galerinha, acho que a gente pode continuar. Tudo bem continuar? Tranquilo, você vai falar o tópico ou a gente termina daquela aqui comentário? Não, sei. Acho que eu posso falar o próximo tópico. Você quer? Não, tranquilo. No próximo comentário. Afrocentrar é a solução. Esse aqui, ele é muito bonito. Mas ele tenta simplificar muito as coisas, né? Assim, aí é sempre... meio, eu acho ele meio complexo. Assim, eu tenho até um pouco de dificuldade de falar, porque eu sou da galera que pensa assim, em tentar afrocentrar as minhas relações de maneira geral. Mas é meio complicado falar isso, porque é muito... Ainda assim, é muito... Existem as pessoas... Alguém inventou... Alguém não, né? A gente sabe quem, mas assim, inventaram o racismo, inventaram as raças. A partir do momento que inventaram isso aconteceu faz séculos já, né? A raça, ela faz parte da subjetividade de todo mundo, né? Então, assim, o branco, ele é branco e isso vai fazer parte da subjetividade dele. As pessoas negras serem negras, isso vai fazer parte da subjetividade delas. Então, assim, acho que é mais sobre não ignorar isso, né? E a partir do momento que a gente não ignora isso, a gente trazer isso para a consciência e pensar sobre as nossas relações, enfim, não sei. Mas acho que o melhor ir contigo mesmo, porque essa é difícil para mim. Primeiro, eu acho que é importante pontuar que, tipo, na internet meio que se perdeu a ideia de afrocentrar. Ela é meio que usada aqui um pouco equivocadamente para dizer relações com outras pessoas negras relacionando com pessoas negras. Porque afrocentrar é um paradigma de análise acadêmico que vai dizer que o nosso mundo está centrado, como português, como eu estava falando no início, está todo centrado na Europa, né? No berço grego da civilização, a gente voltar o nosso olhar para o berço africano, né? Tipo, centrar a nossa perspectiva para a África, né? E nos valores nas culturas africanas, né? Em vez de nos valores nas culturas europeias ou ocidental, né? Tipo, pensar, começa isso, né? Então a ideia, eu acho, os termos melhores seriam para dizer um relacionamento monorracial ou relacionamento intrarracial, que é o contrário de intrarracial, como o contrário de interracial, seria o melhor. Mas o que a gente vê muito também
É que o pessoal chama afrocentar de afrocentar. Confunde também, eu acho. O pessoal confunde um pouco. O pessoal confunde um pouco. Mas essa coisa de a solução, eu sou muito descrente com fórmulas mágicas, né? Como a gente estava falando antes, essa coisa de achar que só pela pessoa ser negra todos os nossos problemas estão resolvidos, tipo Tabajara, sabe? Eu acho muito raso, muito fraco, sabe? Eu acho que promete muito para uma coisa que depende de outros seres humanos, sabe? Que, como eu falei, é uma coisa construída, que depende de negociação, de disponibilidade, de encaixe, de milhares de outras coisas, né? Então, não acho que seja a solução de fato, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu acho que, por tudo que eu falo no texto que a gente abordou aqui, para mim, hoje em dia, é muito difícil procurar novamente esse branco excepcional com quem me relacionar, sabe? E me colocar na situação de frequentar totalmente espaços brancos e para encontrar aquele que vai ser diferente, vai saber me escutar e me contentar com isso, sabe? Eu não sei, eu acho que é a coisa de esperar o príncipe cantado nessa, uma forma para mim de pensar que estou depositando todo o valor afetivo é uma pessoa branca, não tem como eu investir nisso, sabe, tendo a cabeça que eu tenho hoje. Então, nesse processo meu de contornar isso na minha vida, né? Tipo, para mim, eu tenho muito nítido de quando isso aconteceu para mim, porque eu estava com uns amigos, tipo, aqui em casa, eu acho que meus pais tinham viajado, eles estavam aqui em casa, e os meus amigos a maioria era branco, tipo, 70%, 75% era branco. E acho que as únicas pessoas que não eram brancas eram as meninas. Tipo, era tudo gay branco e duas meninas não brancas. E, quer dizer, nesse dia, pelo menos, eles estavam... Aí eles perguntaram, assim, do nada do nada mesmo. Assim, que se tivesse um cara preto e um cara branco, eu ia escolher o cara branco. Eu fiquei, assim, muito de cara, porque para mim isso não era algo que eu passava de fato, não. E para mim é uma coisa que sempre contou muito mais de qualquer coisa, foi a altura. Eu perguntei, quem é o mais alto? Aí ele perguntou, não, a gente sabe que você escolheu o branco. Assim, eu não sei nem quem é o mais alto. Isso não faz sentido. Mas aí, tentando explicar para ele, eu entendi. Aí eu dei a ficha, isso lá foi em 2013, 2012. Muito antes de eu começar a me debruçar sobre essas questões. E eu entendi que tipo, os lugares que eu frequentava com eles, que era o meu ciclo de amizades, eram todos brancos. Então, tipo, ver pessoas negras era difícil, né? E nesses espaços eu sou invisível para outras pessoas negras, porque as pessoas negras também estão voltadas pro branco, né? Então fica complicado. Tipo, eu vou pra uma boate gay, só tem bicha branca e a bicha preta tá outro lado também, ela tá desejando branco. Então eu sou meio que invisível para as pessoas brancas, que não, pelo menos as que não me fetichizam, né? E para as pessoas negras que estão lá também pelo branco. Então, tipo, é complicado. Então, me colocar nesse lugar novamente, eu acho no mínimo incoerente, sabe, com o que eu penso. Então, a partir disso, não de imediato, não vou dizer que foi de imediato, mas aquilo ali meio que engrenou uma coisa na minha cabeça de tipo, isso é um problema. Se eu não me escolheria, sabe, se eu não estou criando possibilidade de me escolher também, sabe, tá complicado, tá complicado. Tipo, eu nem levei tanto a sério do que a coisa que ele falou, porque esse meu amigo foi uma vez, ele discutiu comigo, ele quis discutir comigo sobre qual era a cor das minhas mucosas inferiores. E ele tinha certeza que era roxo. Eu falei, gato, não. Assim, por que? Assim, eu não vou te mostrar, mas tipo, então você tirou certeza, né? E tipo, então eu não levei tão a sério o que ele falou, mas eu entendi o que ele quis dizer. E a partir desse momento eu me abri para me reposicionar no mundo, né? Porque, de certa forma, ele estava certo, porque eu não estava me abrindo para essa possibilidade, mas também ele é uma pessoa muito equivocada nesses termos, extremamente equivocado. A gente não é mais amigo hoje, né? Agradeço o toque. Mas tipo, tchau. Já foi. Mas é isso, né? E nesse momento, e a partir
nesses anos eu fui começando a me abrir para essas questões. E uma das primeiras coisas que eu fiz em algum momento foi usava o Hornet, né? Eu não gostava do Grindr, porque o Grindr era muito bicha branca real. Eu usava o Hornet, e o Hornet você não precisava pagar para usar filtro. Então eu tirei pessoas brancas do meu filtro. Tipo, eu botava as pessoas negras, pessoas, acho que orientais, e basicamente isso. E também, tipo, filtrei o que eu acessava no Tumblr, né? Tipo, que é meu consumo de imagens, assim, era pornografia também, porque Tumblr também era muito pornografia, mas não era só isso, era modelos de moda mesmo. Tinha vestidos e O tudo. Vitor, aqui, o Vitor mandou, explica o que é Hornet. O Vitor mandou você explicar o que é Hornet. Melhor ficar com você. Ele sabe o que é Hornet, mas tudo bem. O Hornet é tipo o Tinder, só que para homens gays. E o que significa que é pegação, pegação, pegação. Tipo, tem a possibilidade de você se relacionar com alguém. E tipo, foi assim, fazendo esse filtro que eu tive meu segundo namorado. Meu segundo namorado foi... Depois do segundo namorado, tipo, eu só me relacionei com pessoas negras, assim. Mas foi a partir desse momento. E quando eu tive esse primeiro contato com essa pessoa negra, eu tive a sorte, porque nem todo mundo vai ter essa sorte, de perceber que a escuta era diferente, sabe? Ou de às vezes nem precisar explicar certas coisas sobre racismo, porque ele entendia tanto melhor do que eu, sabe? E perceber que, tipo, pô, só desabafo não é o suficiente. De perceber só poder desabafar, não, poder ser escutado de fato, para mim foi uma coisa que eu passei a dar valor muito grande. É um valor que é para mim, que eu gosto de conversar, e tipo, para mim tem muito, mais do que qualquer característica física ou social, econômica, tipo, a coisa de trocar ideia para mim é muito importante. É muito importante. Então, nesse momento que eu entendi que a troca era diferente e que eu estava me permitindo que ele tinha mais profundidade que eu em muitas questões, e de me reaprender coisas sobre mim, sabe? Através desse relacionamento, tipo, assim, não quero mais nada da vida. Assim, é uma coisa de reconhecer o valor no outro e reconhecer o valor em mim, que meio que me impede de querer focar no olhar no branco, sabe? Não que não ache mais nenhum branco bonito ou nem nada, mas, tipo, eu não tenho como investir nisso mais, né? Eu não tenho como me colocar no lugar de só ter isso como opção e achar que tá de boa, tá tranquilo e tô sendo coerente comigo mesmo, né? Com as coisas que eu penso, com as coisas que eu defendo, com o texto que a gente está discutindo agora, sabe? Não tem como... eu achei uma questão de coerência, de fato, mas é também de processos individuais que vão nos levar a contextos maiores, mas é um gatilho que começa na gente, né? Então, a proximidade tem com isso, mas eu não diria que o meu relacionamento com o Preto, com o Vitor, ele é aposentado de fato. Por mais que a gente tente se orientar por valores africanos, a gente só é um casal monorracial, interracial, ou negro, preto, ou qualquer coisa assim nesse sentido, que é uma coisa muito mais profunda do que a gente tem como a cara agora. É porque a amiga... Ai, já perdi. Ela escreveu aqui, ai, caraca, até eu que sou palmiteira tem hora que canso de branco. Pois é, cara. Pois é. Interromper para ver esse comentário que eu achei incrível. Mas lembrando do comentário da outra menina na outra live, que é isso, né? Tipo, eu também acho, além de ser coerente comigo mesmo, com as coisas que eu digo, eu acho péssimo quando a gente conhece uma pessoa negra que fala amor preto, pessoas negras têm valor, vidas negras têm valor, tipo, e ficam tipo, martelando na coisa da negritude, que como a gente tem que valorizar mais a negritude, e as escolhas afetivas dela não refletem isso, sabe? E, tipo, se eu tiver filhos, vai ser por adoção, basicamente, né? Não necessariamente, mas muito provavelmente. Mas eu fico pensando, sempre pensei nisso, né? Tipo, de como você pode, um dia eu ter uma pessoa, uma criança que vai um dia me perguntar se pessoas negras são bonitas ou não, e se pessoas negras são bonitas porque eu não escolhi uma pessoa negra para me relacionar, sabe? É uma coisa que eu me pergunto muito, tipo, sabe? Então, com o discurso que eu tenho, com a coisa que eu tenho, sabe? Eu acho que
sabe, eu tenho que sustentar da mesma maneira que pessoas que estão palmitando, elas têm que sustentar as coisas delas, tipo, eu tenho que sustentar o que eu tô falando, assim, sabe? Sim. E se eu não consigo definir isso para mim mesmo, sabe, eu acho muito complicado. Eu acho muito complicado isso meio que corrói tudo que eu tô falando, isso tira o poder, mas eu também detesto a ideia também de que tem muito, e tem muito mesmo, de pessoas negras que vão escolher outras pessoas negras só por elas serem negras, mas é como se o único motivo para pessoas negras escolherem outras pessoas negras é um ato político, e não é um ato político, como eu falei, foi uma coisa de me ressocializar em outros contextos, sabe? De me abrir a possibilidade de me inserir em outros contextos, sabe? Não é simplesmente escolher uma pessoa negra porque aquela pessoa negra a gente se deu bem, não, sabe? É todo um processo muito maior, como eu te falei, a arbitragem, ela é a ponta do iceberg de vários outros valores, né? Então, quanto mais a gente se cerca e se nutre de coisas pretas, mais a gente tem como arrotar coisas pretas, né? E a escolha afetiva, para mim, como eu falei, é a única coisa que a gente realmente tem total poder sobre, né? Tipo, que não é só encontrar o branco, tipo, é encontrar o branco, esperar que ele não seja racista pelo primeiro mês, pelos primeiros 10 anos, porque tem isso, né? Vários amigos brancos, eu nunca tive problema, mas teve um momento que do nada, veio aquela decepção que morreu. E é isso, eu não tenho que me colocar nesse lugar, sabe? Eu não sou obrigado. Eu não sou obrigado. Então, tipo, eu não vejo mais como sustentar isso, sabe? Eu não teria como sustentar isso, eu não teria mesmo. E eu moro no Rio de Janeiro também, sabe? Aqui no Rio de Janeiro tem gente preta pra caramba. Então não é uma dificuldade de impedimento, assim, não é como se eu morasse na Suécia e eu tivesse que, sei lá, não sei, mas, sabe, não é uma coisa impossível, totalmente inviável, é uma coisa que realmente faz parte, né, do meu. É só realmente de reorientar aonde eu estava indo e onde estava olhando e ao que eu estava prestando atenção. E também uma coisa nesse processo de me reeducar visualmente com imagens de pessoas negras que eu poderia considerar desejáveis e bonitas. Como eu falei, não é que eu não acho pessoas brancas bonitas, mas é uma coisa que me chama muito mais a atenção, sabe? Como coisa da pessoa alta para mim. Como eu tava falando, eu vejo de longe. Eu vejo de longe. É uma coisa que meu olhar tá treinado, sabe? Tipo de ver isso. E em várias circunstâncias no início eu falo assim, cara, como é que eu não me via? Como é que eu não chegava a essa pessoa antes? A pessoa tava antes, tava ali sempre e eu nunca vi. Mas, em vários momentos a pessoa não tava olhando para mim também, que nesse espaço eu era invisível mesmo. Mas, tipo, a partir do momento que eu passei a me atentar para isso, tipo, sabe, o mundo, o meu foco mudou e é exatamente sobre isso, é sobre o foco, é sobre o foco para onde a gente quer direcionar o nosso olhar, né? Porque a gente está dizendo que o olhar está solto por aí e esse olhar já foi construído para a gente. Se a gente não está direcionando o nosso olhar, a gente está seguindo a direção que nos deram. E a direção que nos deram é a preferência pelo branco, sabe? Não tem como dizer que não. É porque foi isso que aconteceu. Se a gente não está disposto a tomar as rédeas disso, a gente está simplesmente seguindo o fluxo que foi dado pra gente, né? E isso a gente não tem controle nenhum. Se a gente tá querendo dizer o que foi construído pra gente, né? A gente tá meio que um pouco lascado. Um pouco lascado mesmo. Sobre essa simplificação, né, de que afrocentrar é a solução e além de tudo que você falou, eu vejo dois problemas, assim. Primeiro que quando a gente localiza a coisa no Brasil, assim, o racismo ele não está só indo contra as pessoas pretas, né, aqui no Brasil. Tem outros povos aí que também estão sendo bem racializados e bem violentados e bem mortos e enfim, né, todas essas coisas. Então, acho que não é só sobre afrocentrar, é mesmo, né, não dá para ser tão superficial assim na hora de pensar sobre isso. A segunda coisa é que assim, você chegou a falar sobre isso também no meio, mas assim, eu queria destacar que você escreveu isso no seu texto assim bem lá no finalzinho, lá no Aquenda. Você botou, assim, você colocou um parágrafo bem grande até, mas você começou com um pensamento que eu queria jogar para a galera, né, agora. Já parou para pensar que o romantismo nasceu na Europa na mesma época que nossos ancestrais estavam privados de liberdade? Então, acho que pensar nessa ideia de amor romântico
romantizada ao extremo, né, como o conto de fadas, e aí você achar que, como num conto de fadas, você afrocentrar, tá tudo resolvido, realmente superficializar demais e deixar tipo assim, tá resolvido, tô me relacionando com preto, então tá tudo certo. Agora, pra gente ir pra nossa última parte, eu vou pros comentários que a galera escreveu na caixinha que a gente deixou. Rapidinho, só desenvolver um pouco o que você falou Claro. agora, que eu acabei esquecendo. Que eu acho importante também, não romantizar significa aceitar que quando a gente passa a se relacionar com pessoas negras, significa que quando eu posso não estar sofrendo situação de racismo, a pessoa que está do meu lado ela pode sofrer racismo, e vou ter que lidar por tabela, ou ela pode potencializar o racismo que eu vou sofrer, que diversas vezes, acho que não foram tantas não, mas já aconteceu de algumas, mais de 2 vezes, em vez de as pessoas me verem como um casal gay, ou ver como 2 bandidos, sabe? Tipo, literalmente piorar a situação de constrangimento de atravessar a rua, coisas assim, quando me vê. Então, não é um mar de rosas, não estou dizendo que isso é um motivo para você não querer uma pessoa negra, estou falando que isso não tem como ser uma coisa perfeita, porque o mundo não é perfeito, a gente não é que o meu relacionamento com ele seja ótimo, que o mundo lá fora deixou de existir, tá? Então essa ideia de que o amor vai superar tudo e que eu vou encontrar uma pessoa que vai me fazer feliz, vai me completar, isso não existe, nem com muito menos com branco, sabe? E não vai ser uma pessoa negra que vai conseguir me do racismo. E nesse sentido, eu acho que muitas vezes eu comecei a pensar nisso depois, eu entendo hoje em dia o apelo para a palmitagem com o branco, é porque o branco ele tem como nos fazer cegos ao racismo, porque eles são cegos ao racismo, como eu falei, isso são tudo em termos abstratos, a gente tem como fingir que ele não nos afeta tanto. Agora, com uma pessoa negra, a gente realmente não tem como fingir que não existe, que deixar passar em branco de fato, sabe? A gente que quando não sou eu vou perceber situações que acontecem com ele, ou ele vai me trazer coisas que são pesarosas, sabe? Então não tem como ser coisa. Mas eu acho que essa ideia do ideal romântico é essa coisa de romantizar pessoas que a gente vai perceber acima da gente, né? E, sabe, se os nossos antepassados, nossos ancestrais estavam escravizados nessa época, né? Quem é que estava acima para ser o par romântico, ser o crush romântico, né? Tipo, eu acho isso muito problemático. A gente tem que contestar isso, né? Mas também não significa que um relacionamento com uma pessoa preta vai desfazer isso. E na coisa de a porcentagem está exatamente nisso, de romper com ideais europeus, e o ideal romântico é um ideal europeu que não nos privilegia, né? Pelo contrário, nos bota na situação de querer um ser que a gente vai entender como superior. E ao invés de fazer isso e ser uma pessoa branca, sabe? A gente tá fazendo muita merda. A gente tá fazendo muita merda. E aí não tem como amenizar, muita merda mesmo. Porque é sinistro isso, né? Então, a primeira coisa, eu acho que para todo mundo, independente se você vai escolher uma pessoa negra ou não, é abandonar esses ideais românticos, entender que relacionamento é construção, são outros processos. Não tem esse mar de rosas. Um ser humano é capaz de trazer esse mar de rosas, de desfazer tudo que existe lá fora, né? Mas que por mais momentos de felicidade que você tenha, isso não existe. Sim. Agora, indo para os comentários das pessoas. A gente abriu uma caixinha essa semana com a pergunta: o que é o oposto de palmitagem para você? Aí a primeira resposta que a gente recebeu foi se relacionar com pessoas da nossa raça. Quer comentar? Você quer? Desculpa, não escutei. Eu tava olhando o comentário. Tudo bem? Então, sobre a caixinha, né? O oposto da palmitagem. O que é o oposto da palmitagem para você? A primeira resposta é se relacionar com pessoas da nossa raça. Como eu falei, não é bem isso, né? Não isso pode ser a mesma coisa, da mesma maneira que a palmitagem é a ponta do iceberg de outros valores que fundamentam essas escolhas. Escolher uma pessoa negra pode ser a ponta do iceberg para uma perspectiva centrada em África, mas não é isso. Como eu falei na outra também, né? A palmitagem é um assunto que é muito sério, mas ele também rende muitas piadas, né? E aí, então, a outra resposta foi: é a garantia de que seus filhos sejam bonitos. Né? Eu não posso discordar, não posso discordar. Não...
Quer fazer algum comentário? Eu, mas eu acho que tá nisso, né? Porque, principalmente quando a possibilidade de filhos, né? Tipo, é perceber valor na gente e perceber valor em outras pessoas que se parecem mais com a gente. Então, se eu me acho bonita e acho a pessoa que tá comigo bonita, negra bonita, sabe? E nosso filho se parece com a gente, ela vai ser linda. Ela vai ser linda. Agora, se eu tô com uma pessoa que é totalmente diferente de mim e espero que o nariz dela seja mais fino, que o cabelo dela seja mais liso ou menos crespo, sabe? Tem um problema aí. Então, eu acho que não reconhecer o valor nisso também significa que a gente não vai ver achar ela tão bonitinha assim. Ai, ó, seu namorado mandou uma mensagem aqui pra você. Infelizmente, no nosso caso, não funciona. Infelizmente. Terceira, terceira resposta. Amor próprio e pelos seus iguais. Acho que tem... Eu acho que uma coisa é reflexo da outra, como consequência da outra, mas não é só isso também. Né? Sim. Essa aqui é muito boa. Não comer meu sabor de pizza favorito. Tipo, hoje em dia, quando alguém pergunta isso, tipo, eu só como palmito no rodízio, porque eu não gosto de pizza de palmito. Eu não pediria, eu compraria uma pizza de palmito, mas quando estiver no rodízio, eu peço. Mas fora disso, palmito pra mim. Eu tenho que confessar que na alimentação eu gosto muito de palmito. Eu só não compro todo palmito porque eu acho caro mesmo. Porque eu acho que Eu palmito não é gosto bom, de mas. conserva. Pois é, mas não vale aquele preço, entendeu? Até na comida, o palmito não vale aquele preço todo. Eu acho bom, mas não vale aquilo tudo que custa, gente. Sabe? Muito Eu não bom. gosto de conserva mesmo. Aí, próxima resposta, afrocentrar. Que é tipo. É, aí eu acho que o pessoal acho que já entendeu que a Procentrar é a parte de todo um processo de olhar, de perspectiva, né? De onde você está fundando ou baseando seus valores, de onde os nossos valores vêm, né? Os nossos símbolos, onde a gente reconhece o valor está vindo, se veio da Europa ou, no caso, se veio das culturas africanas, né? Se a gente não está querendo relocar nosso olhar, a gente está recebendo, a gente está compactuando com o que foi dado pela gente pelo racismo nos europeus. Então, é um movimento de torcer o pescoço e olhar para outro canto. A outra resposta foi relacionamento afrocentrado, que seria mais ou menos a mesma coisa, né? Só que especificando sobre relacionamento. E a última resposta é kkkk, bom senso. Não vou discordar. Sabe? Não, mas eu acho que também tem muito o que eu estava dizendo sobre ser coerente com o que eu penso, com o que eu defendo, sabe? Então, nesse caso, se eu acho que o que eu penso é bom senso, as minhas ações refletem o que eu penso e o que eu defendo, é bom senso. É bom. É bom senso. Não vai deixar de ser de bom senso. Então é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que você queria acrescentar na nossa discussão para dar uma concluída, uma amarrada. Rapidinho. Eu também, só para terminar essa coisa do apresentar, quando a gente passa a se relacionar com pessoas negras, eu também acho importante pontuar que a gente tem que estar disposto a perceber que nessa coisa de se adequar ao gosto do branco, a melhor coisa é tentar se pensar do zero, sabe? Tipo, que às vezes a gente acha que a gente tem que ser de uma forma na cama ou em qualquer outro aspecto da vida para atender gostos brancos e que a gente não precisa ser assim, entendeu? Perguntar o que a gente quer pela gente mesma, sabe? E não para agradar um outro, para ser palatável ao gosto do outro, né? Então, o que a gente quer, o que a gente realmente enxerga de valor na gente e em outras pessoas, em um ser humano assim, em geral, tem essa questão, não para atender expectativas ou estereótipos que nos são dados, sabe? Mas realmente de ser coerente com a gente mesmo, né? De tentar olhar para a gente e repensar coisas sobre a gente. Isso vai obrigar a gente a repensar coisas sobre a gente.
E eu acho que por isso também muita gente vai se decepcionar, porque vai ver que não é uma fórmula-chave para todos os relacionamentos. A maneira que você vai relacionar com uma pessoa branca não tem como ser igual com uma pessoa negra, como eu falei, que são maneiras de olhar o mundo, de sentir o mundo muito diferentes. Então a gente tem que estar disposto a entender que não vai ser igual mesmo. E tentar entender que vão ser outros processos, mas vai ser um processo de descoberta mesmo sobre si e sobre como você entende negritude de fato. Experiencia e vivencia isso. Sim. É isso, eu acho. Perfeito. Cara, Léo, muito obrigada Obrigada pelo texto. Por favor, volte a escrever. Você escreve muito bem. Seu texto Valeu. tá tipo... E eu gosto de escrita fácil. O texto dele é enorme, gente, mas ele é fácil. Eu sou aqui acadêmicazinha, que tá lá, mestrado, essas coisas, mas eu gosto de texto fácil. Assim, não adianta nada a gente ficar nessa de produzir conhecimento e querer registrar e criar, ou, enfim, né, tipo assim, passar conhecimento adiante, se a gente ficar escrevendo com muito prolixo, com palavra difícil, com construção de frase difícil, texto duro, que é ruim, é chato de ler, a gente não gosta, nem a gente que é acadêmico gosta. Então, assim... Eu acho que é exatamente o que eu estava falando agora. Tipo, no meu processo de fazer, de repensar, eu entendi isso. Que, tipo, se eu estou orientando toda a minha escrita, tudo que eu produzo em termos de brancos, eu estou afastando as pessoas negras. Então, se eu sei que as pessoas negras não estão na universidade e só escrevo de formas universitárias, eu estou excluindo do acesso, né, de pessoas pretas. Então, eu não acho que eu sou a pessoa mais acessível, mas eu tento ser o mais acessível possível. Eu tento ser uma pessoa mais acessível possível, dentro de minhas limitações. Sim. Eu acho que é por aí. Mas, por favor, volta a escrever. Então, assim, gente, eu vou botar... É porque no Instagram, quando a gente coloca na descrição, o link não dá para você clicar. Eu vou tentar compartilhar o link. Mas é porque eu não sei se o da Groove dá para fazer aquele negocinho de subir e você clicar, já ir direto pro link. Mas, de qualquer forma, eu vou colocar lá. Quem conseguir acessar pelo computador vai conseguir clicar no link ou copiar Ih, gente! o endereço para poder colocar no navegador. No mais, que eu tenho que divulgar que sexta-feira, eu preciso fazer um momento merchandise aqui, tá? Que sexta-feira tem a nossa última live dessa leva de live de DJs, que é com o mozão Jimmy J, às 7 horas. Então, por favor, assistam, porque, como sempre eu falo, dá trabalho organizar. Então, assiste a gente, compartilha, curte. E eu vou salvar esse vídeo aqui também no nosso IGTV, compartilha, porque o assunto é importante de ser discutido, mesmo que a gente faça muita piada com ele. Sim. E, assim, né, a gente faz muita piada com ele, porque eu acho que é importante também a gente tratar essas coisas de maneira leve, para também ninguém se sentir ofendido, né? Porque, enfim, quando a gente fala eu acho que a parte mais delicada do relacionamento interracial, né, essa coisa da gente ficar zoando os palmiteiros, digamos assim, é porque realmente tem muita gente que vai se sentir ofendida e que pode acontecer muitas vezes de uma pessoa que é negra, que tem toda a consciência, ou que está, né, toda trabalhada lá na militância. Vai que essa pessoa se apaixona por um branquinho, vai que essa pessoa se apaixona por um palmitinho ou uma palmitinha, entendeu? E aí, olha a noia que vai criar na cabeça da pessoa, porque não posso me relacionar com ela porque eu sou militante, porque aí como é que vai ficar? Sustenta. Sabe? Sustenta. No final das contas, lide com isso, porque assim, a pessoa é branca, você está apaixonado, se ela está correspondendo e as outras coisas estão funcionando, pô, maneirão, mas lide com isso. E lide com isso de boa, porque é isso. Sim. E alguém aqui fez um monte de piada e falou sobre ser palmiteira. Eu acho que é Cris, Foi a Cris, eu acho que foi. Então, assim, seja um palmiteiro convicto também, que não tem problema também. Eu acho que... É o caso dela, é o caso dela. Assume, entende? E aceita. Vocês vão te zoar de palmiteira, mas porque é isso, gente. Sim, não, é isso mesmo. Às vezes eu entendo que é difícil reorientar o olhar, né? Tipo, às vezes é muito difícil. Acho que nem todo mundo vai conseguir, vai ser mais
um sacrifício maior, vai exigir mais, né? Porque, de certa forma, todo mundo começa a vida orientando para o sucesso que significa ser o mais branco possível, né? Então, abrir mão disso vai ser complicado, não vai ser fácil ou legal ou, tipo, palatável a todo mundo, né? E é isso, mas é a coisa do sustenta, tipo, sabe? É entender que existem processos por isso, você consegue lidar com isso tudo, tipo, de boa mesmo. O que eu quero que eu acho que as pessoas entendam é que não seria coerente com o que eu penso e eu defendo fazer isso. Mas se você consegue encontrar coerência com o que você tem, tipo, de boa. Eu não tô aqui para dizer sim ou não, não sou pai de ninguém, não sou mãe de ninguém, não sou terapeuta de ninguém, sabe? Então, eu acho que mas você tem que encontrar maneiras de se fortalecer nisso, porque não vai ser fácil, tipo, você entendendo ou não, você gostando ou não, porque às vezes a pessoa com quem está se relacionando, ela não é racista, ou né, se isso é possível, você pode achar que é possível, mas aí o familiar os amigos são, e outra coisa que também me impede me dá preguiça, hoje em dia eu falo que eu tenho preguiça de pessoas brancas, entendeu? Porque é isso, né? Porque às vezes demora 10 anos pra você perceber que, porra, que merda que eu investi esse tempo todo nesse relacionamento e aquela pessoa me faz essa porra agora. Mas como é que pode ser com outras pessoas que não dependem dela e ser obrigado a conviver com essas pessoas por conta desse relacionamento, sabe? Sim. Então me dá muita preguiça mesmo. Mas o que eu queria só finalizar é porque o link do texto tá na revista lá de casa, do Cotô, e tem outros textos sobre o assunto, mas tem vários outros textos sobre a questão racial que eu acho válidos, são muito bons, e eu recomendo todos. Então, se permitir dar uma olhadinha lá, pode ajudar. Alguns textos vão ser mais porrada, outros textos vão ser mais... mas é isso, tipo, reorientar. Qualquer mudança ela é desconfortável, então se a gente está se colocando no lugar de redirecionar o nosso olhar, a gente tem que estar aberto também ao desconforto, porque se a gente está só procurando conforto, o conforto está na casa grande, não está fora. A gente não é ensinado a enxergar conforto fora da casa grande. Então a gente tem que nos permitir que a gente vai ter que ressignificar o que significa conforto, o que significa sucesso, o que significa afetividade, o que ressignifica tudo que a gente aprendeu, porque tudo que a gente aprendeu veio do racismo. A gente está falando português, como eu falei no início. E é isso. Mais uma vez, muito obrigada. Você arrasou demais, eu adorei essa live. Vou salvar, vou botar o link do seu texto na descrição do vídeo e vou botar o link da revista Ocotô também para a galera dar uma consultada e ver os outros textos também. E é isso no mais, galera. Vejo vocês na live de sexta-feira com o DJ Hey Jimmy J. Beijo, obrigada, meu povo. Nada. Tchau. Tchau, tchau.